Então, aparentemente, tem uma possibilidade real que está se formando da gente ter uma Skynet em seguida. Meio que isso, pelo que eu estou entendendo. Vocês estão bem, pessoal? Tá tudo certo com vocês, na medida do possível? Para algumas pessoas, eu acho que a coisa não está tão boa, assim, pelo que eu ando vendo na internet e tendo de feedback de algumas pessoas, porque tem muitos profissionais que estão meio preocupados com essa questão do chat GPT, né? Da inteligência artificial, que pode talvez substituir os psicólogos e alguns outros profissionais da área da saúde de maneira geral e também de outros setores. Mas assim, de maneira muito rápida e muito didática, deixa eu explicar por que eu acredito que isso não vai acontecer. Existe um fenômeno que foi cunhado de Vale da Estranheza já há algum tempo. Em inglês é Uncanny Valley. Vocês veem como é que tá meu nível de inglês aí, né? Tá bom? Tá bom, mais ou menos? Tá. Mas o que consiste esse fenômeno? Esse fenômeno, gente, é uma coisa que acontece conosco, com os seres humanos, no momento em que tem alguma coisa que o nosso cérebro está identificando como se fosse uma face humana, um outro rosto humano de alguma forma, mas que de algum jeito o cérebro vê que não é. É uma coisa que pode lembrar um rosto humano, mas que não chega a configurar como realmente uma face de uma outra pessoa. O nosso cérebro consegue fazer isso de uma forma muito rápida e muito instintiva. Nós conseguimos reconhecer faces de outros seres humanos de maneira muito rápida. É uma coisa que não precisa muitas vezes nem passar pelo processamento cognitivo. Não tem que pensar do tipo, olha, eu estou vendo um rosto de uma pessoa que parece, né, de um ser humano, eu acho que vou pensar um pouco para ver se é. É rápido. Tu olha para um rosto de uma outra pessoa, tu já sabe na hora se tu está vendo um ser humano ou não. O fenômeno do Vale da Estranheza, ele consiste no momento que o cérebro dá essa bugada, que ele não sabe bem o que é aquilo que ele está vendo, que simula um rosto humano, mas que meio que dá uma escorregada em algum momento. Querem ver uma coisa? Eu peguei alguns exemplos que eu lembrei de cabeça bem rápido da indústria do cinema, no qual o pessoal meio que tentou fazer isso aí e a coisa não saiu conforme combinado. Então olha só, isso aqui é das antigas já, tá? O pessoal mais antigo vai lembrar, mas vocês lembram disso aqui? Vocês lembram disso? O escorpião rei? A bugada que dá no cérebro quando a gente viu isso a primeira vez no Retorno da Múmia. Olha aqui o The Rock, gente. Isso aqui tá muito estranho. Vocês lembram dessa criaturinha aqui também? A filha da Bela ali do Crepúsculo. Eu não sei até hoje por que eles não pegaram um nenê de verdade para fazer essa cena. São coisas que não dá para compreender, né? Mas a gente vê na hora que isso aqui não é um rosto humano, que tem alguma coisa errada. E esse aqui, então, para quem gosta de super-herói, vocês lembram disso aqui? O Superman, na época, o Henry Cavill tava de bigode e ele não queria tirar o bigode porque ele tinha que fazer outro filme. Aí o pessoal substituiu o bigode dele por CGI, a parte de cima da boca, e ficou uma coisa linda, ficou maravilhoso. Exemplo mais recente, o filme do Thor, Amor e Trovão, que fizeram esse CGI aqui do filho do Heimdall, e ficou assim, ó, ficou uma coisa bem legal, ficou bem assim, realmente parecido com o rosto humano. Qual é o meu ponto a respeito desse argumento que eu estou trazendo? Muito simples. O nosso sistema límbico, assim como diversas outras funções que ele tem, porque ele é um sistema muito importante para o organismo humano como um todo, uma das funções que ele tem é saber fazer esse reconhecimento de faces humanas, de outros seres humanos, e comunicar para o resto do nosso corpo que, olha, tu está falando com outra pessoa, com outro ser humano. Quando isso não acontece, a gente tende a sentir esse fenômeno do Vale da Estranheza. Tem alguma coisa errada aqui. Esses robôs também que simulam faces humanas, bonecos que fazem isso, geralmente tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Após fazer esse reconhecimento de que eu estou falando com outro ser humano, que tem uma face humana aqui me olhando, que tem microexpressões que nem as minhas, é fazer a liberação de alguns hormônios, tá? Digamos assim, no sentido de que, olha, está havendo uma troca aqui com outra pessoa. Indivíduos que não têm nenhum tipo de transtorno mais severo em relação a essa parte social, tá? A gente está falando assim de uma pessoa que daqui a pouco não tem um grau mais severo de autismo, ou uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, que vai ser assim, ó, não faz tanta questão de se relacionar bem com os outros, vai ter essa sensação de bem-estar quando ela está falando com outra pessoa, se sente ouvida e essa interação acontece. É através de todas essas coisas processadas juntas, vocês entendem? A face humana reconhecida, a necessidade da troca ali presente na nossa espécie e a conversa de fato ocorrer, porque não adianta também se ficar falando apenas e a outra pessoa não tá te ouvindo, ou tu apenas falar e tu não querer ouvir o que a outra pessoa está falando. Eventualmente ela vai querer parar de falar contigo. Mas o meu ponto nós precisamos desse contato real, por uma questão biológica, para ter a liberação desses hormônios. O nosso cérebro precisa ter essa outra face humana reconhecida ali,
de fato, para que a gente libere essas coisinhas de dentro de nós que a gente precisa. Então, mesmo que exista uma inteligência artificial super bem retroalimentada por nós, no sentido de simular muito bem uma conversa humana, nós ainda não temos uma tecnologia que simule esta representação de faces humanas. Não existe isso ainda. E mesmo que exista, eu acredito que ainda vai levar muito tempo, porque não é tão simples de fazer isso. Tem diversos tipos de microexpressões que nós fazemos o tempo todo, que é muito difícil de programar, certo? De levar para um software, simular esse tipo de coisa. É por isso que acontece esse fenômeno do Vale da Estranheza quando o CGI é super mal feito, que nem eu estava falando antes. O cérebro é muito inteligente em fazer essas tomadas de decisão de aquilo é um rosto e aquilo não é, em termos assim de não levar para a esfera da consciência. Ele vê rápido assim quando não é, ele pensa rápido, ele age de maneira rápida, ele vê e já consegue reconhecer que aquilo é uma outra face humana. É por isso, por exemplo, que nesses filmes de super-herói, nesses filmes que tem uma invasão alienígena, alguma coisa assim, a tendência é fazer esses inimigos, esses adversários que invadem o nosso planeta não ter uma face muito humanoide, porque fica mais fácil de despersonalizar o combate a essas criaturas. Pega qualquer filme dos Vingadores, por exemplo, vocês vão ver que o exército ali, com exceção do Thanos e alguns outros personagens bem pontuais, eles têm uma face que tu não consegue meio que reconhecer direito como humana, então meio que tá tudo bem sair na porrada com eles. Vocês entendem? Porque tem essa restrição também que acontece conosco, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, de maneira geral, mesmo que inclusive a própria neurociência avance ao ponto de vamos produzir aqui um medicamento, alguma máquina, alguma coisa que faça o indivíduo liberar mais serotonina e dopamina e aí sim eles não vão precisar mais dos psicólogos. Mesmo que exista tal tecnologia, eu acredito que não seja o caso, porque, novamente, o indivíduo que é biopsicossocial, que não tem um transtorno mais grave dos que eu já mencionei, por exemplo, enfim, ele necessita ter essa troca com outras pessoas, necessita ter essa troca de olhar na face de outra pessoa, mesmo que seja uma pessoa que tenha essa necessidade mais reduzida, tá bom? Então eu creio que se tu for um profissional minimamente bom, tu não vai ficar sem trabalho. Tem uma questão biológica que vai, digamos assim, alongar bastante ainda a nossa estadia aqui como profissionais da área da saúde. Outras áreas aí eu já não sei dizer, áreas de exatas, se o robô vai substituir ou não, mas por enquanto é mais ou menos isso, tá bom? Então vamos ficar um pouquinho mais tranquilo que a nossa biologia está andando junto com a gente nesse sentido há muito tempo já, há milhares de anos. Estou no canal de paraquedas, não me conhecia, não sabia que eu fazia esses vídeos aqui na internet, dá uma olhadinha aqui nas outras coisas que eu já produzi, que eu já botei aqui no canal, aperta nesses botões todos do YouTube aqui, me ajuda a reforçar o terapeuta positivamente nesse sentido para que eu continue fazendo alguns conteúdos para cá. Tá bom? Então, pessoal, acredito que por enquanto seja isso. Vamos aguardar um pouco mais, que talvez a Skynet ainda demore um tempinho.